Você já foi tratado mal por algo que você colocou em relação à Santa Igreja, aquilo que são os ensinamentos de Deus? Como você reagiu? Afinal de contas, quando alguém te coloca uma certa perseguição, uma certa injustiça, como deve ser a nossa reação? Vamos juntos para a meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos percorrendo esse caminho de santidade. Quando nós escolhemos a palavra de Deus, ela se torna para nós uma luz para os nossos passos. Você vai perceber que a cada dia que você medita a palavra, esta palavra ela vai se tornando mais clara para você. Deus vai te dando realmente essa possibilidade de trazer para a tua vida a experiência da palavra. Quantos de vocês têm compartilhado essa experiência? Quantos de vocês fazem essa experiência diária? Lembre-se também daquele lugar de silêncio para que esta palavra possa como que entrar no profundo da tua vida e possa permanecer. Lembre também da palavra ao longo do dia, isso faz com que ela possa ser fixada. Escolhe pelo menos um versículo e faça essa escolha de todos os momentos poder retornar a esta palavra toda vez que esses momentos que está um pouquinho mais sereno, ou às vezes até no meio da agitação, olhar para a palavra. Alguns marcam essa palavra nas mãos, outros colocam um pequeno sinal. É importante, sobretudo, voltar à palavra. Vamos para a palavra de hoje, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 47 ao 54, e diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construí túmulos dos profetas e, entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunha e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes as chaves da ciência, vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal. Eles não fizeram aquilo diante do povo, temiam que o povo pudesse fazer algo contra eles. O que eles fizeram? Começaram a fazer isso depois. Você pode dizer uma coisa, depois alguém vai começar a colocar-se contra, alguém vai dizer que isso não é necessário, que não é bem essa atitude, outros vão realmente tentar assim maltratar as suas palavras. Qualquer palavra que saia da sua boca começa a ter uma certa raiva por parte do outro. E isso é muito interessante. Quando nós começamos a colocar a vivência concreta da palavra, você vai vendo que isso tem uma repercussão, tem um questionamento. Você vai perceber que depois vão te questionar em relação a outras coisas que às vezes nem estavam ali sendo colocadas. Por quê? Porque se quer ali pegar de todas as formas algo para que se possa remover aquela palavra que foi colocada. Por isso a gente diz isso sobre essas colocações. Ai de vós que escuta algumas coisas da palavra de Deus, mas as outras você quer descartar. Ai de vós que fala em santidade, mas não vive a castidade no seu namoro, no seu matrimônio. Quantas vezes isso vai acontecendo? Ai de vós
que dizeis, né? Esses dias falava isso, dá muito conselhos, mas você mesmo não faz. Ai de vós que tem muita ciência, ou seja, Deus te deu a capacidade de compreender a palavra de Deus, mas você usou ela para construir as próprias imagens. Isso acontece muitas vezes. Quantas vezes a gente lida com pessoas que são pós-doutorada e você fala, mas por que aquela pessoa consegue quebrar tudo aquilo que a igreja está dizendo? E o pior é que você de vez em quando fica meio bravo assim, porque às vezes são padres. E você se pergunta, por que a pessoa está dentro da igreja, pensa diferente da igreja e depois chega lá e quer destruir tudo aquilo que a igreja construiu durante 2000 anos, como se tivesse alcançado a ciência. Tendo a ciência, não permite depois que os outros entrem no reino de Deus, porque constrói as suas próprias ideologias, os seus próprios conhecimentos. Pena, porque você vai percebendo isso e ai de você se questionar, ai de você se colocar em oposição a alguma dessas coisas. Por quê? Porque depois vão te pegar naquilo que você é falho, naquilo que você não vai para frente. Então, o que você faz diante disso? E aí você vai percebendo que, primeiro, temos que ter consciência que há um caminho que Deus permite, que Deus está construindo. Quando você pega a vida dos santos, você percebe que a maioria deles foram e sofreram perseguições dentro da igreja. A igreja da qual eles amavam e da qual eles estavam dispostos a realmente dar o sangue por esta igreja. Mas tem dentro da igreja aqueles que compreendem alguns aspectos e outros que questionam. Santa Teresa vai dizer, né, vamos comemorar já ela amanhã, ela vai dizer o seguinte, que uma das coisas mais sofridas que tem é quando você percebe que os bons, as pessoas boas, discordam que aquilo que você está fazendo seja de Deus. Aquilo é um sofrimento terrível. Por quê? Porque Deus permite, até através dos bons, pessoas santas, coloquem ali um ponto para que possam você crescer. Mas, lógico, ali é uma graça de Deus, mas também até aqueles maus que aparecem, que às vezes são em maior número para te opor, para se colocar contra os pontos, não contra se opor a você, mas se opor àquilo que são o ensinamento da igreja. E ali aqueles pessoas vão te martelando, vão falando, vão dizendo. E o que fazemos? Aquele caminho de amor. Aquele caminho de perceber que é Deus que conduz. Por isso que a igreja está onde ela está até hoje, porque há um caminho que Deus conduz. Por mais das falhas humanas, a igreja continua sendo conduzida pelo Espírito. E assim, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Acontece o quê? Que nós vivemos isso no nosso dia a dia. Não é verdade que às vezes a gente tem até medo de expor algumas opiniões em certos ambientes, colocar alguns pontos de vista em alguns lugares, porque nós sabemos que nós vamos encontrar oposição. E sabemos que às vezes até falar sobre essas posições colocaria em xeque tudo aquilo que é o clima às vezes de uma refeição, de um jantar, de um encontro, porque encontraremos realmente alguém que vai pensar que nós estamos perdendo a sabedoria e a inteligência pelas opções que nós fazemos. E ali está este grande desafio, permanecer, porque a partir deste momento, os fariseus, ali os mestres da lei, começam a colocar Jesus em prova em tudo aquilo que ele diz, porque Jesus os expôs, colocou aquilo que estava oculto de forma clara. Por isso, pensamos também nós, porque talvez quando alguém coloca para nós aquilo que nós estamos de oculto, e às vezes são sombras dentro da nossa vida, como nós nos comportamos? Pense, porque também nós seremos tentados a questionar a vida daquela pessoa, questionar as palavras daquela pessoa, simplesmente porque ela disse alguma coisa que foi lá
e mexeu comigo, mexeu com aquilo que eu não penso que deve ser assim. Mas o que é melhor? Que sempre por aquilo que a igreja vai nos ensinando com muita sabedoria, para que nós possamos encontrar aquele caminho seguro que a Santa Igreja nos conduz. Bom, vamos juntos, que Deus possa aí ajudar neste caminho, nesse itinerário com a palavra todos os dias. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.